Senhor te levar para outro lugar, as suas malas estão prontas? No Devocional Florescer de hoje, eu quero falar sobre os envios do Senhor, sobre o poder do Senhor de nos ensinar o tempo certo de encerrar um ciclo e de começar outro ciclo. Quero falar também sobre esse entendimento, do quão gracioso é o Senhor de nos levar para um novo lugar e nos ensinar a florescer em um lugar diferente e a importância de amarmos, de estarmos preparados para amar as pessoas neste lugar, porque não é só sobre chegar em um lugar, pronto, cheguei. É sobre entender que temos um propósito a cumprir ali, que sem amor nós não vamos conseguir cumprir a excelência desse propósito. E falar também sobre a dificuldade, sobre a problemática, na verdade, da gente querer ficar em um lugar mais tempo do que a permissão do Senhor. E muitas vezes nós ficamos apegadas a alguns lugares por conta das pessoas, por conta da nossa rotina, por conta da comodidade, porque é muito mais fácil continuar aqui do que de fato ir para um lugar desconhecido. Ficamos apegadas às memórias do que vivemos ali, às pessoas que gostamos, e estar em um lugar que um dia foi produtivo, que um dia foi muito importante na nossa história, mas hoje não é mais a vontade do Senhor, pode atrair para as nossas vidas um atraso das nossas histórias. Então, eu quero te convidar a enxergar o envio que o Senhor nos faz como algo que é a resposta de orações antigas, porque o Senhor, muitas vezes, ele nos conduz de lugares a lugares, de processos a processos, para que a gente possa ir no meio do caminho da nossa vida, sendo marcados e também marcar pessoas e lugares, para que a gente possa estar sendo preparados no meio do caminho a cumprir um propósito específico. Eu amo muito a história de Esté, e quando o primo dela chega nela e fala: Esté, quem sabe não foi para um momento como este que o Senhor te levou à posição de rainha? Ou seja, existe um processo por trás de todo o propósito. Existem lugares na qual nós vamos passando, pessoas que vamos nos conectando, para que de fato nós possamos chegar à posição de honra que o Senhor quer nos dar. E eu não digo posição de honra referente a sermos consagrados a títulos eclesiásticos ou posições ministeriais. Eu falo de propósitos em todo, propósito empresarial, propósito do seu casamento. Às vezes o Senhor quer te apresentar uma pessoa e aí você só vai conhecer essa pessoa que Deus quer te apresentar quando a gente sair do nosso lugar de conforto, quando um envio do Senhor acontecer nas nossas vidas ou acontecer na vida dessa pessoa. Mas existe uma graça muito maravilhosa no Senhor Jesus, desse poder que Ele tem de mover as coisas, de mover as peças, de mover direções, de mover caminhos. E para que esse mover do Senhor aconteça, nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos às novas direções de Deus. Só que aí tem um grande problema, porque muitas vezes nós temos um preconceito em relação ao envio do Senhor. Porque tem muitos líderes que fazem com que nós, liderados, pensemos, tanto o chefe de emprego ou quanto liderança eclesiástica, faz você ficar com medo, assim, no sentido assim, você teve seu primeiro emprego aqui, foi aqui que eu te dei a oportunidade de emprego, então é aqui que você tem que ficar para sempre. Ou então foi nessa igreja que você se batizou, foi nessa igreja que você foi cuidada quando você chegou aqui cheio de carrapichos, então é aqui que você tem que ficar para sempre. E essas são algumas coisas que vão sendo colocadas na nossa cabeça, que vai produzindo medos em cada um de nós, e faz com que a gente tenha medos e um preconceito de mudanças de lugares. E aí a gente fica no emprego por muito mais tempo do que o necessário, do que o suficiente, com medo de estar traindo aquele patrão. A gente fica em uma igreja onde você vê que não floresce mais, não amadurece mais espiritualmente, não tem lugar mais para você crescer, mas você permanece ali porque você deve uma satisfação para as pessoas. E será que é realmente isso que o Senhor quer para as nossas vidas? Será que é isso que o Senhor tem nos falado? Eu quero dizer isso nesse devocional. Se o Senhor te enviar para um outro lugar, você aceitaria esse convite? E se você aceitar esse convite, você está com a sua vida organizada, as suas bagagens estão prontas para você ser enviada para outro lugar? E a primeira coisa que eu quero dizer, o envio do Senhor é algo muito divino, é um presente, é uma bênção que o Senhor nos dá. Quando o Senhor move algumas coisas em nós, em nossas vidas, e também nos move, é uma bênção. Nós precisamos estar abertas, com o coração assim, escancaradas, para a glória do Senhor, quando acontece esses movimentos de mudança, Quando Ele move a gente de um lugar para o outro, de um bairro para o outro, de um emprego para o outro, de uma escola para outra escola, de uma faculdade para outra faculdade, de ministério para outro ministério. Eu falo ministérios, assim, você mudar de ministério dentro da própria igreja, da mesma igreja, e também a mudanças de igreja. Por muito tempo eu vim de uma igreja que era muito rígida, e ali eles diziam que só havia Deus naquela igreja, naquele lugar. E eu vi muitas pessoas morrendo espiritualmente porque tinham medo de ir para outro lugar, medo de ir para outra igreja, medo de tomar decisões mais radicais, porque ouviram a liderança falar que só havia Deus naquele lugar.
e que elas tinham que ficar ali, tipo assim, perpetuamente servindo aquele lugar, porque caso elas fossem para outro lugar, elas seriam amaldiçoadas porque Deus não estava ali. Eu vi pessoas, eu vi amigas cheias de Deus, com muitos dons, com muitos talentos, maravilhosas, cheias do Senhor, morrerem espiritualmente porque carregavam um medo de mudança, um medo do envio do Senhor. E por conta disso, por muitas vezes, eu também tive medos, por conta dessa doutrina que foi imposta sobre a minha mente, né, de que eu tinha que ficar para sempre naquele lugar. Inclusive, quando eu saí deste lugar, dessa denominação, eu tive muitos medos, eu tive muita dificuldade de recomeçar em outro lugar, porque eu ficava com aquelas palavras no meu coração. E no meio de todo esse processo que o Senhor tem nos feito florescer, a palavra dele foi me estimulando a entender o quão maravilhoso é quando nós vivemos os envios do Senhor. E aí eu fui aprendendo, diante assim de muitos medos que eu vim carregando, né, dessas palavras que me prendiam, eu fui aprendendo na palavra do Senhor, florescendo na palavra do Senhor, a desejar os envios do Senhor, a querer viver os envios do Senhor. Gente, José viveu um envio do Senhor, na qual ele não projetou, mas era necessário que o Senhor enviasse José, do jeito que José foi enviado para o Egito. O próprio Abraão, ele também viveu um envio direcionado pelo Senhor, ou seja, Abraão foi direcionado, Deus deu uma direção e ele obedeceu. Já José não teve nem como obedecer, ele simplesmente foi empurrado. Ou seja, há diversas situações nas nossas vidas que nós vivemos os envios do Senhor. E por muitas vezes não estarmos sensíveis ao que Deus está nos dizendo, nós sofremos com esses envios ou nós sofremos por não obedecer esses envios. E aí a palavra do Senhor que nos floresce nos faz entender que quando é Jesus que nos envia, o nosso coração, por mais que esteja apegado em alguns lugares, em algum momento vai precisar fazer uma decisão. Em Isaías, o próprio Deus, né, fala: eu estou abrindo um caminho no deserto, vocês não estão vendo? E às vezes é isso que o Senhor faz nas nossas vidas. Ele abre um caminho onde até então não tinha um caminho e faz uma pergunta: eu estou te levando para um novo lugar, eu estou respondendo respostas antigas do seu coração, você não está vendo? E se nós não estivermos sensíveis à voz do Senhor, nós vamos responder para Deus: Deus, eu não estou vendo. Eu não estou vendo o que o Senhor está fazendo. Então, tudo isso acontece porque muitas vezes nós não enxergamos o envio de Deus como uma bênção, como um presente, como algo divino. Nós enxergamos o envio como uma fuga, como algo que deu errado em um lugar, então eu tenho que ir para outro lugar. Nós enxergamos o envio do Senhor como algo errado, né? Como eu disse, a questão de alguém virar para você e falar: é aqui que você cresceu, é aqui que você deu os primeiros passos, então é aqui que você tem que ficar. Mas a palavra de Deus que nos floresce nos ensina a enxergar o envio do Senhor como algo divino. Inclusive, o próprio Deus nos estimula a, antes de sermos enviados, a organizarmos as coisas no lugar que nós estamos. E é sobre isso que nós vamos falar. A palavra do Senhor, que eu quero usar como texto-chave para esse florescimento de envio, está em Mateus 9, no versículo 35 ao 38, que diz assim: poucos são os trabalhadores. É o título dessa passagem. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, o Senhor disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os envios são... a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a colheita. Peça, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores. Gente, a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus, né, cumprindo o propósito dele, passando de cidade por cidade, viu aquela multidão e ele teve compaixão delas porque elas estavam ali dispersas como ovelhas sem pastor. Ou seja, estavam sujas, cheias de carrapicho, estavam assim com uma demanda muito grande de necessidade de serem cuidadas. E ele teve compaixão dessa multidão. E ele olha para os discípulos e ele fala: é muita coisa para fazer e é pouca gente disponível. Mas peçam para que o Senhor, o dono dessa terra toda, envie trabalhadores. A colheita é muito grande, a demanda é muito grande, mas poucas são as pessoas dispostas e disponíveis para poder ser resposta para essa demanda. A palavra envie, que o Senhor fala, é aqui que está a grande chave de toda esse devocional. A palavra envie no hebraico significa equibalo. E quando nós olhamos a raiz da palavra, nós compreendemos de verdade aquilo que Deus queria dizer. Não era um envio, faz uma oraçãozinha para que o Senhor da colheita envie alguns trabalhadores. Não. Deus estava sendo enfático ao dizer assim: peça ao Senhor da colheita que equibalo por trabalhadores.
E equibalo significa envio radical, envio forçado, envio certeiro, envio sem direito a retorno. É você tá aqui, lindo e pleno no dia, o Senhor fazer só zum, vá, e você ser enviada de forma radical, sem direito a retorno. É isso que significa equibalo e é isso que significa a palavra envio que o Senhor fala. Então, Jesus está dizendo o seguinte: peça ao Senhor da seara, da colheita, que ele traga de forma proposital, intencional, radical, pessoas com nível frenético para chegarem nesse lugar. O próprio Jesus nos ensina duas coisas nessa pequena frase que ele diz. A primeira coisa é: existe um poder maravilhoso de equibalo quando nós oramos para que o Senhor envie para as nossas vidas, envie para os nossos ministérios, envie para as nossas igrejas, envie para os nossos projetos, pessoas que Ele sabe que está lá na casa dela, no quarto dela, orando: Senhor, eu preciso viver algo novo, eu me disponho, eu me disponibilizo para o Senhor. Então isso faz com que a gente entenda o quê? Se eu preciso de trabalhadores na minha seara, na minha colheita, o Senhor tem equibalo para poder fazer na minha oração. Então, a partir de hoje, eu vou orar com muito mais intensidade para que seja certeiro esse envio, para que o Senhor traga pessoas. Eu fui líder de ministério infantil durante 7 anos e meio da minha vida. E, gente, como eu errei, porque muitas vezes eu quis fazer tudo com as minhas próprias mãos, porque a gente delega algumas tarefas e o ministério infantil é muito escasso de trabalhadores, né, de ceifeiros para poder estarem servindo. Então, assim, durante muitos anos da minha vida, eu servi o ministério infantil e cheguei num nível de sobrecarga, assim, no pico. E quando eu descobri essa palavra, quando o Senhor falou comigo sobre esse envio certeiro, eu falei: gente, por que eu nunca orei por isso? Nunca orei por isso. Só fui orar por isso depois, em outra fase da minha vida. Mas existe um poder de equibalo quando nós oramos: Senhor, me conecta a pessoas que queimam pelo mesmo que eu, que desejam servir o mesmo propósito que o meu. O Senhor traz essas pessoas. E ao mesmo tempo, se o Senhor traz, Ele também faz o quê? Ele nos leva de forma radical, intencional, proposital, e faz com que um poder de equibalo aconteça nas nossas vidas, não somente quando o Senhor traz pessoas para as nossas vidas, mas quando Ele nos envia para lugares, quando Ele nos envia para projetos, para quando Ele faz com que nós sejamos a resposta para aquela demanda. Quando Ele usa os meus dons, os meus talentos, os meus currículos, os meus certificados, os meus diplomas para ser resposta dEle em um lugar específico. Quando Ele chega em um lugar, eu não falo somente de igreja, mas eu falo de uma forma geral. Quando Ele vê que naquele lugar falta uma pessoa, que você é a resposta, é você o encaixe daquele lugar, acontece um equibalo nas nossas vidas. E sabe o que assim, deixa meu coração queimando pela graça de Jesus, quando envios acontecem, envios certeiros, envios radicais acontecem? É que onde a gente chega, muitas vezes, e boa parte das vezes, é onde acontece as respostas de orações antigas que nós fazemos. Para que o Senhor possa mover e realizar muitos projetos, muitos planos, responder muitas orações que nós fazemos no secreto, muitas lágrimas que nós derramamos aos pés do Senhor, equibalo precisa acontecer. Nós precisamos sair do ponto A para o ponto B. Nós precisamos, talvez você já saiu de um lugar, já chegou em outro lugar e de repente você sente Deus te enviando de novo. Não, mas se eu sair desse lugar de novo, acabei de chegar. Poder de equibalo acontece de ponto B para o ponto C. Ou seja, Deus é um Deus de constantes mudanças. Logicamente, nós precisamos ficar bem espertos, né, nesse quesito, com discernimento de espírito, para não sair da obediência do Senhor. E não como eu posso dizer isso? Mas assim, viver esse envio, esse pular de galho em galho de uma forma desobediente, de uma forma rebelde, tipo assim: esse lugar deu errado, então eu vou embora, fulano me olhou errado, então eu vou embora. Mudar de lugares por assuntos, por motivos banais que não sejam as direções do Senhor. Não é sobre isso esse devocional que nos floresce. Esse devocional está falando sobre o poder do envio. Acontece envio. O Senhor está o tempo todo nos enviando, porém, a sua mala está pronta? Você está preparada para ir de um lugar para o outro? Você, de fato, já cumpriu o seu propósito nesse lugar pelo qual você está? Porque muitas vezes nós queremos ser enviados. A gente está cansada, sobrecarregada. Acontecem algumas situações que vão assim nos deixando tristes. Então a gente quer que o Senhor dê direção para a gente ir para outro lugar. Mas você está preparada? Realmente você está saindo debaixo da direção do Senhor, da liderança do Senhor? Por que eu falo isso? Porque muitas vezes, nós, na rebeldia, até entendemos que o lugar que nós estamos é um lugar de passagem, que Deus tem algo para nós em outro lugar. E aí, acontece alguma coisa nesses lugares e a gente quer sair desses lugares antes do tempo. E chegar em lugares de promessa antes do tempo é maldição. Sair de um lugar que Deus quer te tirar, que é propósito dele te tirar, mas sem a direção dele, é maldição. E aí, nós precisamos entender
que a nossa vida está totalmente na dependência do Senhor. Que, embora o envio seja algo, seja um presente de Deus, seja algo que é bênção de Deus, ele precisa acontecer debaixo da bênção do Senhor, debaixo do tempo de bênção do Senhor, debaixo do tempo oportuno do Senhor. Mas para que isso aconteça, as minhas malas precisam estar prontas. O que seriam as malas prontas? É eu organizada neste lugar. Por exemplo, vou falar um exemplo que aconteceu comigo. Eu fui líder do Ministério Infantil durante muitos anos em uma igreja. E houve um momento da minha história que o Senhor queria me mover de lugar, porque eu já tinha vivido tudo que eu precisava ver nessa igreja. Foi uma igreja que eu vivi 7 anos da minha vida. Toda a minha base de bastidor de igreja, de servir a igreja, vem do que eu vivi nessa igreja. Só que era uma igreja muito interna. A igreja não tem não tem uma visão missionária, não tem uma visão evangelística. Então nós éramos muito internos, né? Ficávamos ali só aquele grupinho de irmãos, que é os irmãos que eu amo em Cristo. Eu saí daquela igreja amando aquelas pessoas, só que, ministerialmente, eu precisava viver uma nova fase na minha história. E aí o Senhor começou a falar no meu coração, eu vou te enviar, eu vou te enviar, eu vou te enviar. Eu, então tá, Deus, eu quero enviar. E aí aconteceu uma situação nessa igreja, um ano antes do envio acontecer, aconteceu uma situação nessa igreja que eu fiquei muito chateada com algumas situações. E Deus, ele já vinha falando no meu coração, você não vai ficar aqui pra sempre, não vai ficar aqui pra sempre, eu tô preparando pra você um novo lugar e etc. Então eu sabia que aquele lugar não era o meu lugar de propósito, que era um lugar de passagem, que durou 7 anos, durou muito tempo. E aí aconteceu uma situação e eu quis sair, já que esse lugar não é o lugar que eu vou cumprir meu propósito, Deus já tá falando no meu coração que eu tenho que ir pra outro lugar mesmo, eu vou meter o pé daqui. E o Senhor falou assim, não é o tempo de você sair. Se você sair fora da direção, independente do lugar que você for, você vai chegar lá debaixo de uma maldição, porque não é o direcionamento que eu tenho pra você. Aí eu voltei, fiquei caladinha, quietinha, organizei aquela situação toda, né? Tive paciência no Senhor pra perdoar pessoas, também pra pedir perdão, porque eu não podia sair daquele lugar do jeito que eu queria sair, né? Pelas portas do fundo, de qualquer forma, deixando todas as minhas responsabilidades a Deus do Ará. E com algumas iras e mágoas que tinham acontecido por causa de uma situação. A gente sabe, né, que bastidor de igreja acontece de tudo. E aí eu fiquei, né, o Senhor deu graça para que essa situação se resolvesse. E quando deu 1 ano depois, estava tudo pleno. Eu já tinha até esquecido que eu queria sair daquele lugar. Já tinha até desistido de sair do lugar, né? Falei, vou viver os tempos do Senhor e no dia que for aí sem mesmo. Já tinha desistido, aquela minha fobia de querer mudança de lugar já tinha até desaparecido. O Senhor começou a falar comigo de novo. Eu vou te enviar, eu vou te enviar, eu vou te enviar. Aí eu, tá, 1 ano atrás ele falou isso e não me enviou, então eu vou ficar tranquilona. E o Senhor, arruma suas malas, arruma suas bagagens, arruma sua casa. Porque eu era líder do Ministério Infantil, eu tinha um monte de projetos que eu tinha começado e ainda estava em andamento. Eu tinha um monte de projetos que eu tinha feito e não tinha concluído, que não tinha nem começado a fazer os projetos. E não tinha ninguém no meu lugar para poder assumir a responsabilidade do Ministério Infantil. Então eu olhava para aquilo e eu pensava assim, por não ter ninguém no Ministério Infantil, por não ter ninguém que queira assumir essa responsabilidade, tipo assim, Deus vai me tirar daqui em uns 20 anos. Era esse o meu pensamento. Só que aí o Senhor começou a falar comigo assim, olha, os projetos que você já começou a concluir, que você já começou a fazer, conclui. Assim, se dedica, porque a gente vai procrastinando, né? Quer fazer um culto de crianças, eu faço, sei lá, tipo, daqui 2 anos, Senhor. Não. Se você tem projetos que você já começou, conclui. Mas conclui com responsabilidade, não conclui de qualquer forma, conclui com responsabilidade. E aí tinha os projetos que eu tinha feito com as crianças, algumas promessas que eu, como tia, né, tinha feito com elas. Comecei a concluir de forma muito natural, mas um pouco mais rápida, porque Deus estava me dizendo, arruma suas malas, arruma suas malas. E aí tinha uma moça que eu olhava pra ela, eu via muito potencial nela, mas ela tinha algumas questões familiares, alguns conflitos que faziam com que ela não se posicionasse como eu achava que ela tinha que se posicionar para ser líder. E aí eu comecei a orar com ela, né? Sempre quando acabava a salinha das crianças, as crianças iam para os pais, eu ficava com ela e eu, vamos orar? E ali eu orava pela vida dela e fui orando, e eu sempre profetizava, né? Senhor, derrama sobre a vida dela unção de liderança, Senhor, capacita ela. Eu fui ali fazendo o que a capa de Elias fez na vida de Eliseu, eu fui passando aquilo que eu tinha para ela, de uma forma muito sutil, e ela foi entendendo, porque ela também era sensível ao Espírito Santo, ela ia entendendo que ela estava recebendo algo do Senhor naquele momento. Só que não foi uma coisa de um dia para o outro, foi esporadicamente acontecendo, né? Eu fui arrumando a minha mala, porque Equibalo ia acontecer na minha história. Mas eu não sabia o momento, Deus só tinha me dado direção para poder arrumar as malas. E aí ela foi recebendo aquilo, ela foi se posicionando de uma forma diferente no decorrer do caminho, eu ainda sendo líder, eu fui delegando para ela algumas pequenas tarefas, fui ensinando ela, eu trouxe ela assim, por direcionamento do Senhor, eu trouxe ela um pouco para mais perto de mim, e fui falando para ela, fulana, a gente precisa fazer isso, fulana, você me ajuda a fazer aquilo? Então ela foi se posicionando diante do Senhor, né?
E eu fui concluindo algumas tarefas, fui fazendo algumas faxinas das coisas das crianças, eu fui organizando a casa da forma como eu podia me organizar. Só que também eu tinha muitos projetos para as crianças, eu tinha um planner, né, de um ano, janeiro, eu fazia o planejamento do Ministério Infantil até dezembro, então eu tinha muitos planos. E como Deus estava me dizendo, né, conclui aquilo que você já projetou, eu achava que eu tinha que concluir todo o projeto, ou seja, Deus só iria me enviar para uma outra denominação no final de dezembro daquele ano especificamente. Então eu fiquei muito tranquila, eu obedeci à voz do Senhor, mas eu não ficava afoita de que vai acontecer essa semana. Eu simplesmente fui fazendo. E aí eu fiz uma reunião com as meninas do Ministério Infantil, uma reunião muito emocionante, onde eu passei para elas alguns pontos muito específicos de tudo aquilo que Deus tinha falado comigo ao decorrer dos tempos. E nessa reunião eu senti que era a minha última reunião. E aí, no meio dessa semana, após essa reunião, que foi a última reunião, aconteceu uma situação muito difícil entre eu e uma pessoa que eu já tinha tido uma confusão com ela há um ano atrás, né? Que foi a pessoa que eu fiquei para resolver os meus problemas com ela, resolvi, mas tivemos uma outra confusão. E aí, no meio dessa situação, eu muito cansada, muito sobrecarregada, cheguei no meu pastor e falei, olha, não consigo mais servir o Ministério das Crianças porque eu estou tendo muito embate com essa pessoa, que era uma obreira da Casa do Senhor e mãe de crianças do Ministério Infantil. Eu falei assim, olha, então para não comprometer o bom funcionamento das crianças e também o meu servir junto com essa pessoa, eu prefiro sair. E aí, o meu pastor, muito sábio, ele também já estava entendendo que o meu tempo no Ministério Infantil já estava saturado, que eu tinha dado tudo que tinha que eu tinha florido e frutificado tudo que eu precisava frutificar. Ele me perguntou assim, você tem uma pessoa para indicar para você, para assumir o seu lugar no Ministério Infantil? Eu falei, tenho uma fulana para poder indicar. E aí, a fulana foi indicada para o meu lugar, eu sou amiga dela até hoje, eu amo a vida dela até hoje. E quando eu indiquei ela, a primeira coisa que o Senhor falou comigo é o seguinte, você sempre julgou ela inferior, porque eu ficava com receio dela ser apenas liderada, dela ser apenas uma das tias do Ministério Infantil, e pensava, será que ela consegue ser a líder? Porque o líder, ele precisa ter um posicionamento diferente do liderado. E aí eu ficava com medo dela não conseguir, até porque ela tinha filhos, ela tinha outras demandas que eu não tinha. E aí o Senhor falou comigo assim, você saindo, você tá dando uma oportunidade para ela florescer, para ela amadurecer na minha presença, porque agora é a história que eu tenho para ela. Da mesma forma que você chegou aqui sem saber nada, por mais que você tenha ajudado ela, por mais que você tenha influenciado ela, muitas coisas quem vai ensinar a partir de agora sou eu. Descansa em mim. Que equibalo já aconteceu na vida dela. Eu já enviei ela. Ou seja, Deus enviou ela de tia para líder. E isso foi um envio certeiro. Isso foi um envio radical. Ela foi resposta das minhas orações. Senhor, eu tô cansada. Senhor, eu quero viver algo novo. E como eu disse para vocês, essa igreja, né, na qual eu congregava, era uma igreja muito interna. Então, assim, não tinha chamado evangelístico, não tinha chamado missionário. E o meu coração queimava pela igreja fora das quatro paredes. Eu desesperadamente falava com Deus, Senhor, eu quero viver algo novo, eu quero viver algo novo, eu quero ir para as ruas, eu quero fazer viagens missionárias, eu quero colocar a mão na massa, eu amo servir a igreja, eu amo os bastidores da igreja, mas meu coração também queimava por algo fora das quatro paredes da igreja. E naquela igreja que eu congregava, eu não tinha essa oportunidade. E eu me sentia um peixe fora d'água, como se muitas vezes a errada fosse eu. Como se eu querer viver algo naquele lugar fosse, tipo assim, algo super surreal. E eu via algumas pessoas que eu conheci de outras igrejas cumprindo o propósito missionário, o propósito evangelístico de uma forma tão natural. E pra mim aquilo era pesado, porque eu queria que a igreja que eu estava mudasse. Só que Deus queria que eu mudasse de uma igreja para outra igreja. Para que eu fosse para uma igreja que tinha a visão que Ele tinha me dado. Para que eu fosse cumprir um propósito que Deus tinha me marcado. E nada tinha de errado naquela igreja que eu estava. Só tinha visão diferente. Era a visão que Deus tinha dado para aquele pastor e tudo bem. E aí eu estava orando, me posicionando para que Deus pudesse me fazer viver esse algo novo. Só que nas minhas orações, a minha oração era, Deus, que os meus irmãos vivam missão, que os meus irmãos vivam o evangelismo. E eles não tinham esse perfil, eles não tinham esse chamado, eles não tinham essa aptidão. E aí o Senhor vai e responde a minha oração. Então, já que você está se colocando disposta e disponível nas minhas mãos, eu vou te levar para um outro lugar. Paralelo as minhas orações se disponibilizando para viver missões urbanas, para viver evangelismo, tinha um pastor que orava pedindo para que Deus enviasse para a igreja dele pessoas que tinham a minha característica. Deus, eu preciso de uma pessoa que vai assumir esse ministério, que vai fazer esse ministério acontecer. Eu preciso de alguém que tenha responsabilidade, que tenha um chamado missionário, com missões urbanas. Eu preciso disso. E eu não conhecia esse pastor na qual eu fui enviada. E aí o Senhor começou a falar comigo sobre esse envio, só que eu achava que esse envio não iria acontecer naquele tempo, que Deus começou a me dizer sobre arrumar a casa, por causa dos meus projetos, que eu tinha muitos projetos para cumprir com as crianças. E aí o Senhor foi falando no meu coração assim, olha, tem projetos que você fez que eu quero que você conclua, por isso que eu te dei a direção para você arrumar a sua casa. Mas tem projetos que eu recebi, que você projetou, mas quem vai concluir é outra pessoa, é a nova líder. E aí eu entreguei o planejamento para ela, né, o planejamento dos eventos, de tudo que a gente tinha
que eu tinha organizado no início do ano, e falei com ela, a partir de então esse legado não é mais meu, esse legado é seu. Algumas coisas realmente eu concluí, algumas coisas realmente eu precisei entregar a casa arrumada para ela, mas outras coisas o Senhor permitiu com que eu projetasse, mas que ela concluísse, e os frutos são para a glória de Deus, o projeto que o Senhor nos dá. A assinatura é do Senhor Jesus, e assim foi feito tanto na minha vida quanto na vida dela. E aí, essa primeira arrumação de mala, né, foi feita quando eu passei, quando aconteceu essa transição de uma liderança para outra no Ministério Infantil. Mas essa igreja que eu tava, era aquelas igrejas pequenininhas que uma pessoa faz 5.000 coisas, e eu era uma dessas pessoas. Eu tinha muitos cargos e muitas funções nessa igreja. E aí a direção do Senhor foi, comece a entregar os cargos. Aí eu cheguei no meu pastor e falei, olha, eu vim entregar tal cargo, eu vim entregar tal função, eu vim entregar tal cargo. Ele falou, mas o que tá acontecendo? Eu falei, eu não sei o que tá acontecendo. Eu só sei que Deus está mandando eu entregar os cargos e eu preciso obedecer. E aí ele ficou meio assim, receoso. Ele, você tá querendo ir embora? E embora eu soubesse, né, que Deus estava me preparando para ir embora, como eu não sabia quando isso aconteceu, eu falei, não, eu não quero ir embora. Mas meu coração dizia, eu só não posso contar para ele que algum momento o Senhor vai me enviar. Mas eu sinto que eu preciso fazer isso. E aí eu fui entregando os cargos, e quando eu fui entregando os cargos, parecia que era fácil, né? Porque como eu já queria viver o equibalo, como eu já queria viver o envio do Senhor, aí eu quero ir embora. Mas quando chegou na hora H de decidir, de entregar as coisas que até então era a única coisa que eu sabia fazer, aí meu coração doeu. Aí foi difícil demais renunciar a tudo aquilo que era minha segurança, que era minha rotina, que era o meu comodismo, mas eu tinha uma palavra no meu coração: arrume a casa, arrume a sua bagagem. E aí eu fui tirando, né, algumas coisas da minha bagagem que me impediam de viajar, que me impediam de ser enviada, porque eram coisas que eram propositais naquele lugar, né, não para o novo lugar que o Senhor estava me enviando. Fiz toda essa transição, entreguei todas as funções, todos os títulos e fui para o banco, voltei a ser banco. E aí quando eu fui banco, fiquei alguns poucos dias, não chegou nem um mês no banco, o Senhor começou a me falar, eu quero que você agora vá para tal lugar. Agora eu estou te enviando para um outro lugar, eu estou te enviando para um outro lugar. E aí eu fui para um outro lugar, né, saí pela porta da frente. Nessa altura do campeonato eu não saí debaixo de uma maldição, o meu pastor me abençoou, por mais que ele ficou meio assim quando eu comecei a entregar os cargos. Ele também entendia que o meu chamado era um chamado missionário, era um chamado evangelístico, que permanecer mais tempo naquele lugar poderia me matar ministerialmente e espiritualmente, porque era isso que já estava acontecendo. Eu já não tinha muitas motivações, as minhas ideias não se coincidiam com a visão da igreja, então muitas vezes eu me sentia mais assim, eu fazia as coisas porque tinha que fazer, mas meu coração não estava movido a fazer as coisas, né? Então muitas vezes eu falava, gente, vamos fazer evangelismo assim, as pessoas, eu, poxa, gente, então tipo assim, o que eu tô fazendo aqui se eu não consigo ser útil pro reino de Deus, né? Então a gente fazia as coisas no automático. E ele começou a perceber aquilo e ele me deu essa bênção, né? Por mais assim que não foi fácil para mim, para os meus irmãos, eu precisava viver algo novo. E aí o Senhor me enviou para uma igreja que tinha chamado de missões urbanas, que tinha chamado, né, para essa questão missionária, para essa questão de evangelismo. Eram pessoas que tinham muita fome e sede por almas fora das quatro paredes, e eu chego ali em um encaixe perfeito para o meu propósito de vida. Então, quando eu cheguei naquele lugar, eu cheguei assim, caramba, é aqui que eu sempre orei. Quando eu ficava lá de madrugada falando, Senhor, eis-me aqui, usa-me, era sobre este lugar que eu estava falando. E aí eu comecei a viver nesse lugar processos de florescimento, comecei a criar amizades, comecei a cumprir, né, ações de evangelismo, ações missionárias, fui pregar em cadeia, em APAC, né, fui pra Cracolândia. Então assim, foi um lugar que me tirou de todas as minhas zonas de conforto. Eu estava como quem sonha naquele lugar. E aí eu fui marcada, fui discipulada por esse pastor, que era um pastor que, né, que tinha esse chamado missionário, que gostava mesmo das almas da rua, de pegar as pessoas cheias de carrapicho, jovens drogados, jovens com antecedentes criminais, e cuidava desses meninos. Esse pastor, ele tinha esse chamado missionário. Então eu fui muito discipulada por ele, ele tinha essa questão de batalha espiritual, de oração de libertação. Então eu aprendi muitas coisas com ele, muitas coisas mesmo. E eu estava como quem sonha naquele lugar. Eu falava, meu Deus, era sobre esse lugar, era sobre esse lugar, era sobre esse lugar. Eu amo esse lugar, eu já sou parte desse lugar. E o tempo já tinha se passado, então o equibalo já tinha acontecido há algum tempo. Eu estava ali criando raízes, florescendo, frutificando, já tinha amigos na igreja, já estava transitando nos ministérios. De repente acontece um escândalo na igreja. Esse pastor, pelo qual eu tinha muita segurança, que eu confiava muito no ministério dele, faz, né, uma coisa que não foi agradável aos olhos do Senhor, e um adultério faz com que aquela igreja se desmanche de uma hora para outra. E todo o meu sonho de projeto de vida, de propósito de vida, agora eu estou com as pessoas que têm a ver com o meu propósito. É aqui esse lugar, de repente aquele lugar vira assim, um amontoado de escombros pós um adultério, pós um escândalo de liderança, e os nossos propósitos, meu e dos meus irmãos, desmoronam. E aí eu começo a questionar o Senhor, Deus, como assim? Porque foi para esse lugar que eu orei a minha vida toda,
O Senhor me trouxe para esse lugar. Eu estou como quem sonha, cumprindo um propósito de vida. Era sobre isso que eu orei a vida inteira. Era sobre esse perfil de líder, era sobre esse perfil de pessoas, de irmãos que eu orei. Eram pessoas que me conectam ao propósito. Como assim isso acaba? Como assim isso acaba? E aí o Senhor vai e fala comigo de novo. Eu estou te levando para um outro lugar. Senhor, mas eu não arrumei minhas malas. Senhor, por que o Senhor não me avisou que haveria de ter um escândalo? Por que o Senhor não me falou para estar preparada? Porque o Senhor me tirou de uma outra igreja, me fez viver todo um processo de organização de vida, de bagagens, de legados e afins. E aqui é tipo assim, de uma sexta pro sábado, de uma sexta pro domingo? Como assim? E o Senhor como assim? E aí o Senhor me envia para uma outra denominação. Eu não saí porque eu quis sair, eu saí porque foi necessário sair. Aquela igreja, ela desmoronou, né? Um pecado de liderança mata igrejas. E aí eu sou enviada para um lugar que eu não planejei, que eu nunca cobicei chegar neste lugar, mas que fazia parte dos processos e projetos do Senhor, propósitos do Senhor para minha vida. E aí eu falei assim, Deus, mas e aí? O que eu faço nesse lugar que eu não conheço quase ninguém, que eu não sei a visão desse lugar, eu não sei o chamado desse lugar, eu nem sei qual oração que esse pastor faz, porque no outro lugar, o pastor, ele falava, eu orava por uma pessoa com um perfil idêntico ao seu, que era aquilo que eu orava para o Senhor no meu secreto, esse pastor orava para que acontecesse na igreja dele. Então o equibalo aconteceu de uma forma intencional. Mas de repente eu vou para uma outra igreja que eu não conheço o perfil dela, que eu não conheço a visão dela, que eu não conheço profundamente o pastor. O que eu tô fazendo aqui, Deus? Qual que é a lógica do Senhor me tirar de um lugar que eu orei pra ir, que o pastor orava pra eu ir, mas aconteceu o que aconteceu? Como assim? E envio acontece de novo na minha vida. Equibalo acontece de novo na minha vida. E a pergunta que eu sempre fazia com o Senhor da outra igreja, o Senhor me deu algo pra poder organizar. Dessa outra igreja, do jeito que ficou meu ministério na sexta-feira, o escândalo aconteceu no sábado, né? Eu saí da igreja na sexta-feira, pra voltar no domingo pra servir, eu nunca mais voltei pra servir. Depois eu só voltei pra poder, tipo assim, frequentar alguns cultos esporádicos e de fato receber o direcionamento do Senhor pra ir embora. Então eu não organizei nada. Eu tinha projetos, eu tinha planos pro mês seguinte, pra semana seguinte, e eu não organizei nada. Eu vivi um equibalo, um envio certeiro, um envio radical. Tipo, eu tive que organizar as coisas. O outro, eu não tive nem tempo pra organizar as coisas. Eu só fui enviada pra um outro lugar. E chego nesse lugar desconhecido. Chego nesse lugar que equibalo acontece na minha vida. E eu não sei o que seria de mim. E aí eu chego nesse lugar com um sentimento de culpa muito grande, porque eu não tinha escolhido estar ali. Eu não queria estar naquele lugar. Se pudesse escolher, eu voltava pra minha igreja, para o lugar que eu estava como quem sonha, cumprindo um propósito de vida, não naquele outro lugar que se torna agora um lugar de propósito na minha história. Gente, muitas vezes a gente faz essa auto-expectativa de que o lugar de propósito é um lugar assim, meu Deus, é isso, mas o lugar de propósito muitas vezes é um lugar que é desconhecido para nós. É um lugar onde nós vamos precisar nos moldar e nos modelar a ele, assim, porque ferro afia ferro. Você acrescenta no lugar e o lugar acrescenta você. As pessoas do lugar acrescentam na sua vida e você acrescenta na vida das pessoas. E o Senhor começou a falar comigo, eu permiti você passar por alguns lugares para você chegar aqui. Aqui é o seu lugar de propósito. E era um lugar que eu nunca tinha criado expectativa. Que eu nunca, se fosse para me poder escolher, eu nunca teria escolhido. Eu tinha escolhido outro lugar que tinha a ver comigo, que era a minha cara. E aí eu vivi esse conflito de equibalo, eu vivi esse conflito de envio, porque de um lugar eu queria ser enviada, eu amei o envio, no outro lugar eu não queria ser enviada. Eu não tinha escolhido estar ali, eu não sabia o que Deus estava fazendo na minha história naquele lugar. E aí eu começo a ver um conflito muito grande, porque eu fico com uma dificuldade muito grande de me abrir, de aceitar as pessoas daquele lugar. Eu entrava muda e saía calada na igreja. Eu não queria muitos contatos, eu não queria me abrir para relacionamento. Como eu tinha vindo de uma igreja, né, que o líder tinha traído a confiança das pessoas, eu não queria ter muita comunhão com o líder daquela nova igreja, eu cumprimentava com muita educação, tinha um carinho muito grande por ele, mas eu não queria me envolver como eu tinha me envolvido com outro líder, né, como eu tinha aquele outro líder como um pai na fé, como uma influência. Eu aceitava a ser discipulada por ele, o outro eu ficava meio assim na recuada. Porque o lugar de propósito que muitas vezes o Senhor nos envia, ele frustra, né, alguns projetos nossos. E aí, nossos projetos. E aí eu fiquei nesse embate, nesse conflito. E na minha cabeça, equibalo só acontecia, esse envio certeiro do Senhor só acontecia para lugares que a gente olha para esse lugar e fala, tem tudo a ver comigo. E o Senhor começou a falar, mas quando você tá no seu quarto e você ora, eis-me aqui, Senhor, usa-me, Senhor, você perde o controle de algumas coisas na sua história e eu sei qual foi a oração que você fez, que esse lugar também fazia. Só que muitas vezes não fica não fica visível, né? Qual é o equibalo que o Senhor tem feito, qual é a oração que esse lugar fez, qual é a característica que eu tenho que aquele lugar pedia ao Senhor.
E aí eu fiquei travada durante bastante tempo, que eu não conseguia me socializar com as pessoas, transicionar, eu não conseguia, às vezes, nem cumprimentar as pessoas na igreja, e aí a gente começa a passar uma mensagem errada para as pessoas, né? E aí o Senhor começou a falar comigo sobre a minha mala ser aberta. A minha mala ser aberta. Engraçado que de um lugar para o outro, ele falou, arruma suas malas, né? Tira os pesos e leva para outro lugar só aquilo que eu quiser que você leve. E aí, nesse lugar que eu chego e que eu fico muito receosa de cumprir propósito de vida ali, o Senhor começa a falar comigo, abra a sua mala. E eu, como assim, Senhor? Abrir a minha mala? O que tem dentro dessa mala? Ele, abra seus dons, abra os seus talentos, abra o amor que você tem pelos bastidores da igreja, abra a vontade que você sempre teve de estar em comunhão com os seus irmãos, abra suas memórias afetivas que você viveu em outro lugar para você construir nesse lugar, abra o seu coração para amar as pessoas deste lugar. Em 1 Coríntios 13 vai falar, né, que sem amor, o que adianta você ter profecias, você ter isso, ter aquilo, mas se você não tiver amor, nada você vai ter. E aí o Senhor falava comigo, abra a sua mala, abra a sua mala. E eu, Deus, o que tem nessa mala que o Senhor fala pra mim abrir o tempo todo? Dentro dessa mala tem comunhão. Dentro dessa mala você sabe o que o poder da comunhão traz. O poder de amar os irmãos. E aí eu comecei a entender que quando o Senhor me dizia, né, me direcionava a partir de então para que eu pudesse abrir a mala, era para abrir meu coração para amar as pessoas daquele lugar. Porque não era suficiente eu só chegar em um lugar, eu precisava abrir o meu coração para amar aquelas pessoas. E eu tinha medo de amar as pessoas, eu tinha medo de estar naquela igreja e depois de pouco tempo de chegada ali acontecer algo que eu precisasse ir para outro lugar e que bala acontecesse de novo, porque eu fiquei com medo, né, de envio. O primeiro envio eu queria, nossa, eu vou ser enviada. O segundo eu já, não, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ser enviada. E aí, eu vivi esses momentos de transição na minha história. E aí o Senhor começou a falar, tipo, abre a sua mala, né? Porque aqui dentro da sua mala tem amor, na sua mala tem os seus dons, tem os seus talentos, tem tudo aquilo que você já foi marcado durante esse processo, tem os seus certificados, tem os seus cursos, para você poder usufruir desse lugar, para você poder entender que eu não te treinei, que eu não te marquei, que eu investi tudo que eu investi em você para nada, para você ser somente uma frequentadora de culto. Eu quero que você abra a sua mala, abra a sua vida, abra o seu coração para florescer dentro deste lugar. Dentro da sua mala tem flores, dentro da sua mala tem essência, dentro da sua mala tem personalidade. Por que você veio para esse lugar e não se abre em personalidade, não se abre para mostrar a sua versão, a sua melhor versão e também a sua pior versão, porque tem os defeitos, né? A gente também carrega na nossa malinha os nossos lados ruins. Por que você está se fechando? Por que você permite todos os cultos entrar e sair dessa igreja com a sua mala fechada? Por que você não deixa a sua mala aqui? E se um dia eu quiser te enviar de novo, eu vou te dizer, arruma a sua mala, pega a sua mala. Mas deixa a sua mala aqui nessa igreja. Deixa o seu amor nessa igreja. Deixa a sua vontade de florescer aqui dentro dessa igreja. E aí eu fui muito tratada pelo Senhor, porque eu não aceitei o segundo envio, eu não aceitei o segundo equibalo de uma igreja. Eu fiquei muito feliz em arrumar as minhas malas, mas chegando nessa outra igreja eu não queria abrir a minha mala, eu não queria pegar e colocar à disposição do Senhor aquilo que Ele tinha me dado de melhor. E o Senhor, eu fui vivendo algumas situações da minha vida muito difícil, porque as pessoas me tratavam muito bem, só que eu não conseguia retribuir para elas o tratamento que elas me davam. Então muitas vezes eu passava e estava tão assim, chateada, fechada, com medo, cheia de receios, que eu passava e não cumprimentava as pessoas. E eu comecei a mandar uma mensagem errada para as pessoas. Que eu era metida, que eu era soberba, que eu era isso, que eu era aquilo. E não é o que eu sou de verdade. Mas os meus comportamentos emitiam uma mensagem errada sobre quem eu era. E aí eu fui ficando muito mais triste, porque eu fui percebendo que, embora as pessoas quisessem chegar perto de mim com as suas flores, né, com seus comportamentos gentios, eu estava sempre na defensiva. E aí, houve um dia, propositalmente, né, depois de todo o processo, que eu comecei a me sentir constrangida, de não estar sendo receptiva com os irmãos na mesma proporção que alguns deles estavam sendo comigo. Entendendo que o Senhor estava me dizendo para abrir as minhas bagagens, eu fui num culto e eu entreguei as minhas bagagens no altar do Senhor. Falei, Deus, se foi aqui que o Senhor me trouxe, isso não foi em choro, em lágrimas, em renúncia, com muitos conflitos internos, mas eu falei com o Senhor, Deus, se o Senhor me trouxe para cá, me faz entender de uma vez por todas qual é a visão que o Senhor tem para essa igreja, porque eu sempre gostei muito de caminhar pelo profético, então eu gosto de entender qual é a visão que Deus tem sobre aquele projeto, sobre aquele lugar, para que eu possa saber se eu me encaixo ou não, o que eu faço ou não faço, né? Saber transicionar nesses lugares. E aí eu começo a fazer essa oração, Deus, então me revela o amor que o Senhor tem por esse lugar. Não me faça amar esse lugar, me revela o amor que o Senhor tem para esse lugar. Me revela as palavras proféticas que o Senhor tem para este lugar. Senhor,
Revela o lugar que o Senhor quer que eu floresça, qual é o ministério que o Senhor quer que eu floresça. Me faça amar as pessoas deste lugar. Acho que essa foi a oração mais difícil. Pedir ao Senhor para que eu pudesse amar as pessoas daquele lugar. Porque ao pedir, me faça amar as pessoas deste lugar, é a mesma coisa de dizer para o Senhor, eu não amo ninguém que não, Deus. E confessar que a gente que fala sobre amor o tempo todo, a gente que é crente, tá o tempo todo cantando e falando sobre amor, a gente não ama as pessoas. Pra mim foi muito difícil, pra mim foi muito constrangimento. Mas foi nesse constrangimento que o Senhor começou a me tirar aquele peso. E aí os meus comportamentos começaram a ser mais leves, de forma que eu comecei a emitir, a partir da minha oração de entrega, de renúncia, né? Eu renuncio àquele outro lugar, eu renuncio os meus conflitos, as minhas indignações, as minhas perguntas sem respostas. Eu renuncio, o Senhor não precisa responder mais nada, mas me faça florescer neste lugar. Eu abro aqui hoje, Senhor, eu tô abrindo com a minha mala, tô tirando aqui meu dom isso, meu dom aquilo, a minha vontade de fazer isso, não sei o que lá das quantas, eu tiro tudo, fui tirando pra fora tudo aquilo que eu tinha de bom, mas que eu tinha fechado. E aí, Equibalo começou a fazer sentido para minha história. Eu tendo comportamentos mais leves, né, diante daquela situação que eu tinha me fechado e que eu tinha chegado pesado, que eu tinha chegado na defensiva, quando o Senhor começa a falar comigo, ele começou a me mostrar que Equibalo, envio, quando acontece, não é só sobre chegar em um lugar com dons e talentos. Talvez eu sabia como cumprir uma coisa, eu sabia como pregar, eu sabia como fazer no teatro, eu sabia ensinar, eu sabia cuidar das crianças, que eu tinha feito isso há 7 anos. Eu sabia liderar as adolescentes, porque eu também liderava as adolescentes na outra igreja. Eu sabia fazer viagens missionárias, eu sabia evangelizar, porque eu tinha aprendido isso, né, ao decorrer da minha história nas outras igrejas que eu tinha passado. Então eu sabia como que era exercer função. Só que sem amor eu nada era, eu não sabia, não fazia sentido, não tinha vida os meus dons, os meus talentos. Só tinha vida quando de fato eu falei, eu quero que o Senhor carimba o meu transitar neste lugar com amor. Eu preciso amar as pessoas deste lugar, eu preciso amar a liderança. E eu tinha um receio de amar a liderança, porque eu tinha medo de ser machucada de novo. E aí eu fui falando, Deus, eu quero amar esse lugar, eu quero amar esse lugar, eu quero amar as pessoas deste lugar. E aí quando eu começo a orar, eu começo a entender o que o próprio Senhor Jesus tinha falado a esse tempo todo. Equibalo, eu pedi, alguém orou para que você chegasse aqui de novo. O trabalho é grande, porque muitas vezes você olha um lugar e você fala assim, não, isso aqui tá perfeito, eu não sou nada com coisa nenhuma nesse lugar, mas se o Senhor nos enviou, é porque tem uma oração específica que nós fizemos no secreto e que aquele lugar fez e que nós somos o encaixe perfeito para a glória de Deus. E nós precisamos estar sensíveis ao fato de que não é só sobre sermos enviadas, não é só chegarmos em um lugar com diplomas, com cargos, batendo carteirada, é sobre amar as pessoas daquele lugar. É sobre ter essa sensibilidade que se eu tiver profecia, se eu tiver dons, ministérios, cargos e lideranças, mas se eu não tiver amor, nada adianta. Eu preciso amar as pessoas deste lugar. Eu preciso amar a história dessas pessoas, eu preciso amá-las em respeito, eu preciso entender que antes de chegar aqui, pessoas pavimentaram que hoje eu vou andar tranquilamente, eu preciso entender que a partir de agora, talvez eu vou pavimentar uma nova história para que daqui a um tempo outra pessoa transite com mais facilidade, porque o reino de Deus é feito de construções, é feito de conexões. Eu preciso amar as pessoas, eu preciso conhecê-las, eu preciso respeitar as lideranças, eu preciso conhecer as lideranças. Gente, eu precisava fazer tantas coisas que eu achava que só ir no culto era necessário, mas eu precisava, acima de tudo, me quebrantar na presença do Senhor e assumir a Deus que eu não amava aquelas pessoas do lugar que o Senhor tinha me enviado. E é isso que muitas vezes acontece com a gente. O Senhor nos enviou, só que nós não amamos as pessoas. Nós estamos buscando respostas do porquê que Ele nos tirou de um lugar. E sabe de uma coisa? Talvez Deus nunca vai nos responder. Quando eu abri mão, porque eu queria respostas, por que que ele pecou, por que isso aconteceu, por que que o Senhor não revelou, por que que o Senhor não evitou. Eu tinha muitas perguntas para Deus que me mantinha presa a um outro lugar e Deus dizia para mim, eu já te tirei desse lugar. Foi como Abraão e José que eu usei de exemplo no início. Abraão, Deus deu direcionamento. Né? Na outra igreja, Deus me direcionou, houve um tempo de preparo. Na outra igreja foi um envio radical, como José. Eu não tive tempo nem de despedir das pessoas que eu discipulava, das crianças que eu discipulava naquele lugar. Não tive nem tempo. Com José foi a mesma coisa, ele não teve tempo nem de pegar nada, ele simplesmente foi com a roupa do corpo, ele não pôde despedir de ninguém. Ele simplesmente saiu e só voltou anos depois. Então, envios certeiros acontecem de várias formas. O que não pode acontecer nas nossas vidas é a gente achar que chegar com os nossos currículos, com os nossos cargos, com os nossos títulos, com os nossos dons e talentos é o suficiente para que nós possamos cumprir propósitos em certos lugares. É necessário passar pelo processo do Senhor, que é nos ensinar a amar as pessoas do nosso propósito.
O próprio Senhor Jesus, nessa passagem que eu li aqui em Mateus 9, ele fala que quando ele viu aquela multidão, né, todo mundo, cada um para um lado, todos dispersos, ele teve compaixão porque elas estavam como ovelhas sem pastor. E sabe qual que é a grande verdade? Se a gente não vigiar, a gente faz parte dessa estatística, essa verdade, é que muitas vezes nós chegamos em alguns lugares para cumprir propósitos, e eu volto a dizer que não é somente os lugares de igreja, a gente sabe fazer o que precisa ser feito naquele lugar. Só que a gente não quer discipular as pessoas porque a gente não quer tocar as pessoas, a gente não quer amar as pessoas, a gente nem quer ser tocado por elas. Sabe qual que era a grande dificuldade minha também? Era que eu não queria ser amada por aquelas pessoas. Eu não queria ser amada. Pra mim, entrar invisível e sair apagada era produtivo, porque eu não queria vínculos. Então não é só sobre amar as pessoas, é permitir também ser amada. É permitir aparecer para as pessoas na minha melhor versão e também na minha pior versão, que é o mais difícil. Essa troca de amor que faz com que a gente chegue nos lugares que a oração do Senhor nos enviou e a gente floresça para a glória dele. A gente feche as malas, organize as malas e também precisa abrir malas e abrir o nosso melhor, abrir o nosso amor. Eu amava a comunhão com a igreja nas outras igrejas que eu tinha passado. Eu sabia o que era fazer um churrasco, ir para uma sorveteria depois do culto, ir para uma pizzaria depois do culto, porque eu tinha isso dentro da minha mala, da minha bagagem, esse amor que eu tinha pelos irmãos. Só que nessa outra igreja eu queria medir até onde eu queria amá-los, até onde eu não queria amá-los e até onde eu não queria ser amada. Por medo, por receio, por já estar o tempo todo preparada para ir embora, né? Vai que acontece de novo, a minha mala já tá pronta. Já não vou nem abrir, não vou nem dar o trabalho de tirar algumas coisas aqui de dentro. E não era isso que o Senhor queria falar comigo. E é muito isso que acontece às vezes. O Senhor nos envia, a gente acha, não, eu vou fazer porque eu tenho planejamento tal, porque eu sei como eu faço. Mas se a gente não souber amar as pessoas daquele lugar, nós vamos cair num erro terrível que muitas pessoas têm caído, que muitas pessoas que muitas lideranças têm caído, que é de investir muito no lugar e nada nas pessoas. Não, eu vou fazer um culto com a melhor decoração, mas tipo, eu tô me lixando para as pessoas que vão ser recebidas. Não que a decoração seja errada, mas a partir do momento que a gente inverte os lugares e a gente ama mais as coisas do que as pessoas, a gente tá amando errado. A gente está cumprindo o propósito de forma errada. Talvez nós estamos no lugar certo, como eu estive. O Senhor falou pro meu coração, é aqui que você vai florescer. É aqui que eu projetei para você. Mas como, Senhor? Os outros lugares é só passagem. Eu tava te formando para você chegar aqui e estava preparando esse lugar para você também chegar. Porque as coisas que eu precisava servir neste lugar, talvez se eu tivesse começado lá desde o início, eu não teria sido preparada, não teria sido marcada. Como a marca da decepção com liderança religiosa. Se eu estivesse nesse lugar, eu nunca teria tido uma decepção com liderança, né? Porque esse pastor, ele era um pastor diferenciado do outro que caiu. Não tô falando que ele é perfeito, mas, por exemplo, assim, eu não teria tido as marcas que eu tive indo e vindo de outros lugares. E aí, chegar naquele lugar com uma marca, né, com a decepção com o líder religioso, foi uma dor muito grande. Mas quando essa dor foi curada pelo Senhor, foi um nível de maturidade também muito grande, né? Então, assim, a gente precisa passar por alguns lugares antes de chegar no lugar de propósito, porque esses lugares de passagem, eles vão nos marcando, vai nos amadurecendo. De forma que quando a gente chega no lugar de cumprimento de propósito, você tem coisas na sua bagagem muito densas. Tem dons, tem talentos, tem ensinamentos, conhecimentos, experiências, conexões, erros e maturidades que permitem com que você floresça nesse lugar e continue crescendo com tudo aquilo que o próximo lugar, que esse novo lugar vai marcar nas nossas vidas. Só que para isso a gente precisa entender o tão lindo é o envio, não somente quando a gente quer esse envio, mas também quando a gente aceita esse envio, mesmo quando a gente não projetou ele. E o que mudou toda a chavinha da minha vida foi essa questão do Senhor falar comigo, usando a própria palavra de Deus que nos floresce, em 1 Coríntios, que o Senhor fala assim, 1 Coríntios 13, a palavra que nos floresce é: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ou seja, se eu não tiver amor, eu serei só barulho, eu serei só gritaria, eu serei só performance. Gente, que perigo ser performance, que perigo usar o meu dom e o meu talento sem amor, é performance. Saul usou, ele era habilidoso na guerra, gente, mas o coração dele não tinha quebrantamento. Então, se o nosso coração também não tiver quebrantamento, por mais que nós sejamos excelentes em cumprir algo num lugar de propósito, se não for com amor, a gente vai ser nada. O próprio Senhor Jesus fala, sem o Senhor nós nada seremos, sem mim nada sereis. Sem o amor que flui de Jesus para as nossas vidas e das nossas vidas para outras pessoas, nós nada seremos. Ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Você pode pregar, descer cambalhota, você pode ter a melhor eloquência, o melhor talento, o melhor dom, a melhor voz, o melhor timbre, a melhor posição de tocar um instrumento, você pode ser a melhor pregadora, a melhor professora, você pode ser o melhor profissional, mas se você não tiver amor no lugar de propósito, não vai fluir, não vai ter essência.
Você vai fazer por fazer e passado algum tempo vai estar sobrecarregado de novo, porque o amor é o combustível, cansou, o amor renova. O amor, e a palavra continua dizendo, ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. Ou seja, eu posso fazer boas ações, mas se não tiver amor, nada será. Eu posso fazer renúncias, assim, extraordinárias pelas pessoas, mas se não tiver amor, você vai estar queimado à toa. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aí o versículo continua nos dizendo quais são as características, né, que nós vamos ter ou precisamos ter, ou quando vamos começar a ter, nós vamos identificar: agora eu amo esse lugar. Quando eu tudo suportar, quando eu for bondoso, quando eu não fizer as coisas por interesse, quando eu entender e respeitar as pessoas, aí sim, frutos de amor me fazem permanecer neste lugar de cumprimento de propósito. Eu acho tão linda a palavra de Deus, gente, porque ela nos floresce em forma de correções e em forma de estímulos para uma próxima temporada. Esse devocional, ele veio para minha vida em alguns momentos esporádicos, né? E com essa palavra que me floresce, veio em momentos esporádicos, em um intervalo de tempo de 5, 6 anos, para que o Senhor pudesse me formar. Né, me formar, eu falo assim, me moldar nessa palavra. Então, a palavra do Senhor nos floresce o tempo todo, e equibalo acontece, mas o que adianta ser enviado se eu não aceitar amar e receber amor dessas pessoas deste lugar? E eu queria compartilhar essas palavras do Senhor com vocês e permitir com que aquilo que Deus falou ao meu coração fale ao coração de outras pessoas, para que a gente floresça em lugares de passagem, em lugares de processos e também em lugares de propósito. Para que quando equibala acontecer nas nossas vidas, porque eu sei que vai acontecer muitas outras mudanças, muitos outros envios em outras fases, em outras áreas da minha vida, mas uma vez que a gente já aprende a palavra do Senhor, quando isso acontece, nós já estamos um pouco mais maduras para entender com mais facilidade, com mais rapidez, o que em outra hora nas nossas vidas foi muito difícil de compreender. E ficamos por aqui e até o próximo Devocional Florescer. Que você floresça nos seus envios e que floresça ainda mais amando as pessoas que vão estar nesse lugar que o Senhor te enviou e aceitando também os amores que as pessoas vão depositar nas suas próximas bagagens, né? O amor que nós recebemos das pessoas, elas enchem as nossas bagagens com mais vida de Cristo. Então, tem mais coisas para Jesus colocar nas nossas bagagens quando a gente aceita o amor. A gente doa, aceita, e isso faz com que as nossas malas nunca estejam vazias. Um beijo no coração de vocês e até o próximo Devocional Florescer.